Bom dia a todos. Bom dia aos irmãos que não vejo com os olhos materiais e que Jesus os envolva, tanto nós encarnados quanto os desencarnados, no seu amor e na sua paz. Porque aqui todos estamos, todos, seja no corpo físico ou não, em busca do nosso Mestre e Senhor, para que a nossa caminhada para Deus seja feita de maneira segura e agora no caminho reto. Agradeço mais uma vez a oportunidade de retornar a esta casa, que também está no nosso coração. Foi até interessante, porque eu disse: Beto, domingo eu estou indo a Araraquara, você vai comigo? Ele perguntou onde é, aí eu falei, ele falou, eu vou sim. Porque agora já faz parte de um passeio anual para nós, muito mais do que, na verdade, essa missão de estar trazendo um conteúdo. Agradeço, então, a oportunidade de aqui retornar. E vamos para a nossa reflexão dessa manhã, que tem como título Na Tarefa da Paz. O relógio tocou às 8 horas, acordando Anacleto Silva naquela manhã clara. Anacleto esticou o corpo, buscando relaxar os nervos. E como só entraria no trabalho às 9 da manhã, antes de erguer-se da cama, tomou o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, e leu: Eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Para Anacleto bastou este versículo. Fecha o Evangelho e passa a fazer as suas reflexões num sentido também de oração. E é importante para nós guardarmos a passagem do texto que diz que foi antes de erguer-se da cama. E diante da leitura deste versículo, Anacleto começa a refletir. E num diálogo íntimo ele vai dizendo para si, e trago aqui resumidamente as reflexões que ele fez. Porque ele vai dizendo: alegro-me na certeza que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Onde eu estiver, sentirei o amor do Cristo, que me assegura a tranquilidade em torno do meu caminho. E ele continua: assim, desfrutarei da paz entre as criaturas. O Senhor, o benfeitor eterno, está canalizando para todas as mentes a vitória da paz. Aí vejam o que ele refletiu. Por isso, mesmo que os homens me ofendam, verei neles meus irmãos, que o poder divino está transformando para a harmonia geral. Observem a importância de uma oração, gente. Tudo que ele vai ali dizendo a partir de um versículo. E ele continua: recolherei do céu a bênção da calma, e nela permanecerei nos alicerces do entendimento e da retidão junto à humanidade. E ele finaliza dizendo: louvo ao Senhor, que me envia a sua paz hoje, e buscarei
permanecer na sua paz e que Ele me envie esta paz, agora e todos os dias de minha vida. Vamos interromper a história que está no livro Cartas e Crônicas, capítulo 19, Em Torno da Paz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Então, nós vamos dar uma paradinha nessa história para entender de onde e qual é o contexto deste versículo, que foi o primeiro momento, a primeira situação de reflexão e oração de Anacleto. Ele leu o versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de João. Sabemos que não foram os evangelistas que fizeram essas divisões, mas chegaram para nós os evangelhos divididos em capítulos e versículos. Esse capítulo 14 tem 31 versículos. Ele leu o 27. Mas sempre que buscarmos um versículo, é preciso entendermos o contexto. Porque às vezes o versículo sozinho pode nos dar uma interpretação equivocada. Nestes 31 versículos, vamos entender qual é o contexto da mensagem de Jesus. Ele começa assim, o primeiro versículo. Fica tranquilo que eu não vou falar os 31, tá? Porque eu nem sei. Ele começa, João começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aí, a partir desse versículo, vem Jesus anunciando, ele está anunciando que ele precisará partir. Que ele precisa ir ao encontro do Pai e que lá ele preparará um lugar para eles. E que ele voltará. E ele vai explicando e vai dizendo que haverá dores, que é preciso. E Tomé, porque os discípulos vão ficando um pouco assustados no registro. Eles não estão entendendo essa partida que Jesus anuncia, e como Jesus vai anunciando dificuldades e dores, eles não entendam, porque o reino ainda não havia sido construído. Então, eles vão se assustando até que Tomé faz uma pergunta assim para Jesus: Senhor, como chegaremos ao reino de Deus se não sabemos o caminho? E no versículo 5, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Felipe continua com as dificuldades de entender. Jesus diz que vai preparar o lugar, mas vai ser preciso que durante um tempo caminhem sem ele. Então, gente, tudo o que foi acontecendo, Cristo foi anunciando. Até que chega no versículo 15 e ele diz: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. No 18, ele diz: eu preciso me ausentar, ele diz, mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Então, todas as vezes, nesse capítulo, que Jesus anuncia a partida, as dificuldades, ele vem com um versículo na sequência, acalentando e dizendo: eu estarei presente, eu voltarei no momento certo. Até que o versículo 21, ele é, para nós, hoje, muito importante. Porque no versículo 21, Jesus vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama. É preciso ter e guardar. Este me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele.
Este versículo para nós hoje ele é fundamental. Quando chega no 27, é o que que eu já trouxe, quando ele vai dizer: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não fique agitado com medo, nem se atemorize. E o último versículo, esse versículo, a primeira vez que eu li, ele me causou um impacto para poder estudar, mas quando eu fui retomando esse versículo, eu disse: meu Deus, quanta informação aqui, importante para o nosso dia a dia. Porque depois de tudo isso que ele anuncia, Jesus diz aos discípulos: mas eu quero que o mundo saiba que eu amo o Pai. E o que faço? Faço como o Pai me mandou fazer. E ele diz para os discípulos: levantai-vos e vamos daqui. Jesus diz que tudo o que ele estava fazendo, ele queria mesmo que o mundo soubesse que ele ama a Deus, e tudo o que ele faz, ou tudo o que fez naquela época, era porque o Pai o enviou e o mandou fazer. Mas ele vai dizer para os discípulos, depois de todas essas orientações. Então, imaginemos Jesus nesse diálogo, os discípulos assentados junto ao Mestre, ouvindo, e ele anuncia: agora vamos levantar. E vamos daqui para onde? Para o mundo. Porque o que Jesus quer? Que o mundo saiba das suas lições, saiba que ele ama o Pai. Ele orienta os discípulos e os convida a levantar. Então, voltemos à história de Anacleto. Anacleto termina suas reflexões. Como é que ele ainda estava? Deitado. Qual é a orientação de Jesus? Levantar. Penso que apesar de eu ainda me levanto primeiro, mas penso que a maioria de nós, ou uma parte de nós, faz as suas orações, reflexões, antes de iniciar o dia. O que Anacleto fez, muitas pessoas fazem. Ele ainda tomou a leitura, a partir dela, fez as suas reflexões, ergueu-se da cama e foi para o mundo. E nesse banho, vai tomar um banho ligeiro, e ali ele está refletindo a respeito ainda. Então, ele está ainda nesse magnetismo da sua leitura, da oração que fez, muito envolvido pela espiritualidade que nos auxilia, que ajuda na compreensão, e a reflexão dele foi ótima. Ele termina o banho. E durante o banho, ele foi pensando na roupa que ele gostaria de colocar naquele dia para que pudesse ir ao escritório trabalhar. Abre o armário. E quando ele vai pegar a calça, que é a que ele queria ir, ele se depara com a seguinte cena. A sua calça havia sido cortada, provavelmente com uma faca. Então, ela estava com um rasgo muito grande. Quando ele olha a calça, Humberto de Campos vai registrar que, subitamente transformado, ele exige a presença da esposa aos berros. Dona Horaciana, ouvindo os gritos, apressa-se em apresentar-se no quarto, trazendo nos braços a filha doente. Ele não diz uma palavra, apresenta a calça para a esposa. Ela olha e, com tristeza, lhe diz: que pena. Os meninos estão à solta pela casa, enquanto eu me ocupo da pneumonia da nossa pequena Sônia. Ele, entre a cólera e a ironia, diz para ela:
Que pena! É somente isso que tens a me dizer? Acaso não sabes que esta calça me custou os olhos da cara? E essa parte da história que vem, nossa, eu preciso ler 1000 vezes para aprender com a Horaciana. Ela olha, retira-se do quarto, com a menina nos braços, vai em outro armário, pega uma calça muito parecida com a calça que ele desejava colocar, entrega na mão do marido e sai em silêncio. Não, mulheres, ninguém está nos vendo. Nós conseguimos. Pelo menos eu não me sinto só. Ele termina de se vestir, mas aí, gente, sabe a oração? Termina de se aprontar, contrariado, vai até a cozinha para tomar o seu café antes de sair para o trabalho. E como a coisa já estava difícil, quando ele corre os olhos sobre a mesa, ele vê que não tem leite. E agora, de novo, ele chama a esposa aos gritos, para que ela se explique por que não tinha leite na mesa. E ela vem e diz para ele, realmente não tem. Porque hoje escolhi não ir buscar o leite para não expor a nossa filha à friagem da manhã. Ele engole os palavrões que desejava dizer a ela e termina aquele café contrariado. Então agora se levanta e segue para a porta para seguir para o trabalho. Quando ele abre a porta, percebe subindo os degraus da pequena escada que dava na porta principal o seu sogro. Cabeça baixa, dirige-lhe a palavra, pede desculpas por estar incomodando logo cedo e diz a Anacleto que a família está passando por enormes dificuldades financeiras e que ele vem ali para ver se existia alguma possibilidade de Anacleto lhe ajudar com 500 cruzeiros. Anacleto olha para o sogro com muita ironia e lhe diz: se eu tivesse 500 cruzeiros, acredita que sairia para o trabalho da manhã? Mas quando ele responde o sogro, o ônibus passa e não para. Aí também já era demais, gente. Então ele diz, não. Tudo que ele queria ter dito desde o momento da calça, ele explode. Em palavrões, em frases ofensivas, e vai colocando, sabe aquilo que a gente não gosta muito dessa história? Sabe aquilo que a gente diz, não, eu preciso pôr para fora? Foi isso que Anacleto fez. Mas antes que ele terminasse tudo o que ele desejava, vem uma outra condução. Ele entra, senta no banco e segue para o trabalho. Vamos parar mais uma vez essa história, porque ela precisa vir em doses homeopáticas. E mulheres, não fiquem pensando, está vendo o homem? Não é não, porque é que eu encontrei essa história, mas podia ser uma também o contrário, a mulher explodindo. Então, aqui ninguém se sinta nenhuma santa, nenhuma Teresa de Calcutá, porque não é, né? Então, vamos tentar entender a situação de Anacleto. Gente, ele orou. Ele foi ao Evangelho. Ele demonstrou confiança no Cristo. Ele provavelmente se emocionou da mesma forma que nós nos emocionamos com a menina aqui, que agora eu esqueci o nome, Júlia? Júlia. Na sua leitura, e cada vez que o nome Jesus saía da boca de Júlia, isso de alguma forma mexe com os nossos sentimentos. Ele fez isto. Mas o que acontece que diante dessa situação, de se colocar à frente do Cristo e dizer a Ele, eu enfrentarei as situações, quando elas chegam,
a dificuldade se torna imensa. Por isso, visitar o capítulo 14 do Evangelho. Quando Jesus anuncia que nos daria a sua paz, e era com a dele que nós deveríamos caminhar, ele anuncia que viveria muitas aflições. Mas em todos os instantes ele fez uma relação direta com Deus, mostrando onde estaria o seu sustento, a sua base para enfrentar as dificuldades. E Jesus insiste mais de uma vez durante este capítulo para que tivéssemos conosco os seus mandamentos. Ele pede isso. Exatamente para nos mostrar que quando ele disse que ofereceria sua paz, e oferece, não é a paz naquele domingo preguiçoso que eu não saio de casa e não tenho contato com ninguém, e fico ali no controle, trocando, e digo, que dia tranquilo, que dia em paz. Não é dessa situação. Ele ofereceu a paz justamente para que ela fosse o nosso sustento quando chega a segunda-feira. E nós pensamos no local de trabalho, nós pensamos em várias situações. Foi para isso. Emmanuel, que foi de onde veio a inspiração para que nós pudéssemos hoje estudar e refletir, é um espírito que eu quero entender por que ele fez isso. Porque pensa num espírito que escreveu capítulos a respeito da paz. Na coleção Fonte Viva, que não são só os 5 livros que a FEB edita, são muito mais. Eu cheguei a contar 13 capítulos, eu consegui encontrar nessa coleção Fonte Viva 13 capítulos falando da paz. E no livro Palavras de Vida Eterna, ele tem 3 capítulos na sequência, 45, 46 e 47. E nós vamos caminhar nesses capítulos de trás para frente. No 47, ele diz assim, porque esse 47 estejamos em paz. E ele diz que rujam, para a gente pensar o quanto isso às vezes vem trazendo um transtorno mesmo. Rujam as aflições, as dificuldades em torno do nosso caminho. Tranquiliza o coração. Quem pediu para a gente tranquilizar o coração foi Jesus. Não se turbe o vosso coração. Tranquilize o coração e segue em paz na direção do bem. Então, ele está dizendo que diante de todas as dificuldades que surjam, e para Anacleto, naquele momento, surgiu dificuldades, vai pedindo para que a gente tranquilize o coração. Por que Jesus oferece a paz e pede para que a gente não turbe o coração? Porque um coração agitado, um coração atormentado, não consegue sentir a paz. E Emmanuel continua nesse capítulo. Não carregue consigo o peso morto da aflição inútil. E que Emmanuel não nos escute. Às vezes, no decorrer do dia, o que nos estressa não são problemas graves. A gente tinha um amigo que hoje está afastado, mudou de cidade, ele dizia assim, eu não consigo entender em mim como é que, às vezes, um problema sério de saúde de um filho, eu consigo me manter mais tranquilo do que no trânsito, do que, às vezes, diante de uma situação no trabalho. Ele fala, essas situações eu tinha que estar mais tranquilo do que diante de um problema sério de saúde, mas parece que no problema sério a doutrina espírita me chega, ele dizia. Mas nas coisas pequenas do dia a dia eu esqueço que eu sou espírita. E Emmanuel vai pedir para a gente não carregar o coração com o peso morto da aflição inútil, porque se a aflição é inútil, ela não vai trazer nenhum benefício para o nosso crescimento. E ele continua nesse texto.
Lembra-te que é convidado a viver um dia de cada vez, sempre que o sol se levante. Um dia de cada vez. E foi isso que Anacleto pediu na prece, que Jesus enviasse a paz para ele naquele dia e o sustentasse na paz naquele dia. E Emmanuel vai fechar esse texto, porque eu estou trazendo assim só alguns pontos, pedindo para nós que seja qual for a dificuldade que venhamos a viver no nosso caminho, ele pede para que nós nos sustentemos na paz, porque a paz é a segurança da vida. Quantas vezes, quando conseguimos controlar alguns ímpetos, evitamos problemas maiores. Então, isso é a segurança da vida na nossa caminhada. Mas isso é tão bonito no papel, gente. E é tão bonito no texto de Emmanuel. Nós temos uma pessoa que participa lá no nosso centro, que ela faz assim, a Jéssica. O dia que eu encontrar com Emmanuel, eu tenho tanta coisa para falar para ele. Eu fiz, então fica tranquila, porque se eu encontro com ele vai demorar tanto. Porque nessa situação não vai dar. Emmanuel vai estar na tua frente, mas você não vai registrar que é a presença dele. Né? Então, esse texto, eu não sei se a gente caminha entre o amor ou ódio com Emmanuel. Mas a gente precisa entender o comportamento de Anacleto, que é o meu comportamento e de uma meia dúzia que quiser embarcar comigo. Não vou dizer que é da maioria aqui em Araraquara, de jeito nenhum. Então, Anacleto teve esse comportamento mesmo sabendo. Então, ele tem os mandamentos. Porque a prece dele foi mesmo sabendo. Agora, nós precisamos de Allan Kardec. Porque se o texto de Humberto de Campos e o texto de Emmanuel não casar com a codificação, deixa Emmanuel e Humberto de Campos de lado. Toda obra que vem depois da codificação, ela precisa ter ponto de encontro com a codificação. Por isso, cuidado, muito cuidado, com algumas obras fantásticas que estão chegando. Se não casa com a codificação, é peso inútil, pode deixar de lado. Emmanuel nos dá orientação e Humberto de Campos vai trazer que Anacleto mudou do que poderíamos chamar da água para o vinho. Então, vamos entender. No livro segundo, O Livro dos Espíritos, que é o maior, tem 538 perguntas no livro segundo. Ele é maior que a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que tinha 501 perguntas. Nós vamos ter algo que a gente passa rapidamente, porque acha que é para os espíritos. Afinal de contas, eu estou encarnada. A escala espírita. Gente, a escala espírita, ela deveria, não está na minha casa, então eu sou daquela que fala, mas não faz, né? Devia estar assim exposta, para de vez em quando a gente passar na escala espírita, olhar e dizer, nossa, como é que eu estou aqui ainda? Porque é dos espíritos, então é nossa. A nossa condição hoje é de espírito encarnado. E a escala espírita vai surgir por causa das questões, principalmente 96, 97, 98 e 99. Porque ali os espíritos vão explicando para Kardec qual é a nossa condição. Vai dizendo quem é que está numa situação melhor, quem não está. Vai dizendo que existem 3 ordens gerais. E, a partir daí, Allan Kardec vai construir das 100 até as 113, que não são perguntas. É que ele dividiu didaticamente para ficar mais fácil para nós. Mas não são perguntas. E ele constrói das 100 até as 113, para que, baseado nessas respostas, para que nós pudéssemos entender muitas situações. E se visitássemos mais a escala espírita, entenderíamos muitas situações que vivemos no nosso dia a dia.
Então, vamos entender o comportamento de Anacleto Silva usando a escala espírita. Na questão 100, ele vai dar um apanhado geral e vai dizer que tudo que ele escreveu, Allan Kardec, está sob a supervisão dos espíritos. Eles supervisionaram e fizeram as correções necessárias. Na 101, ele começa a falar dos espíritos trazendo as ordens. E ele vai falar dos espíritos de terceira ordem. Fora Jesus, eu só conheço um trabalhador lá do nosso centro, que ele disse que ele já é espírito puro. E eu disse para ele que ele é mesmo. Porque ele disfarça tão bem que todo mundo acha que ele é de terceira ordem. Eu falei, olha, você está fazendo isso de uma maneira impressionante. Tirando esse, o restante, vamos nos encaixar em que ordem nós podemos estar. Eu, com certeza, sou de terceira ordem. Nos espíritos de terceira ordem, eu vou trazer um trechinho que está lá, os caracteres gerais, porque isso para a gente basta. Nos caracteres gerais, diz que a matéria predomina sobre o espírito. Gente, nós nos encaixamos tão bem nesse corpo material que a gente esquece que é espírito. E tudo que é material nos chama a atenção com tanto ainda atração e paixão, que às vezes eu posso ficar muito chateada com as coisas materiais na vida mesmo, a própria vida material. Então, se alguém me faz alguma coisa que me afete materialmente, eu posso ficar muito chateada. Por quê? Porque isso para mim ainda é muito importante. Mas as questões espirituais, isso eu guardo para o Portal da Luz quando eu vou no domingo de manhã. Depois, essas coisas espirituais não têm nada a ver com o meu dia a dia. E aí ele vai dizer da minha propensão ao mal. E nós achamos que mal é matar e roubar. Não é isso só. É a dificuldade que eu tenho para o exercício do bem, olha o Anacleto, e a facilidade que eu tenho para escorregar mesmo. Então, essa propensão ao mal é ainda uma facilidade para descer as questões inferiores e não conseguir se elevar às superiores. E cuidado, isso não significa que todos nós temos que ser assim. É que não dá tempo. Antes a gente dizer, está vendo? A gente é assim mesmo. Nós temos que visitar a questão 120, 121 e 122, que não dá agora. Então, a gente não deve dizer, eu sou assim porque eu sou de terceira ordem. Eu sou assim porque me adaptei a algumas condições dessa terceira ordem. E aí eles vão dizer que, como é a propensão para o mal, o que nesses espíritos está em maior? Vai estar lá o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que derivam deles. Então, o orgulho e egoísmo, dele vai derivar as más paixões. Esse é o comportamento, de uma maneira geral, dos espíritos de terceira ordem. Anacleto teve esse comportamento muito rápido da propensão para o mal. Mas é preciso destacar uma situação que está nos caracteres gerais, que foi predominante para o comportamento dele. E essa característica, Kardec vai trabalhar em O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele vai pôr ali uns textos tipo obediência e resignação, paciência. Só que ele vai fechar o capítulo com o tema cólera. E quem assina é um espírito protetor, que ele não é bobo nem nada de se identificar. Porque o texto que ele traz para nós é melhor que a gente não saiba quem é. Mas ele vai colocar protetor. O que lembra protetor para nós? Aquele que cuida, que protege. Então, se prestarmos atenção no texto, ele muito tem a nos colaborar. Esse texto vai destacar na cólera o orgulho. O comportamento de Anacleto, embora ele tenha o mandamento, é o comportamento de quem ainda o orgulho predomina. E o espírito protetor vai começar
este item dizendo: o orgulho vos induz a achardes, né, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, muito acima de vossos irmãos, seja em espírito, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e contraria. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. O orgulho sempre nos coloca numa posição de que os outros estão errados e eu não. E quando conseguem apontar um erro em mim que não tem para onde eu escapar, nós espíritas usamos a seguinte frase: mas eu ainda sou imperfeito. Quando não tem assim saída, que a gente se sente encurralado. Mas na maioria das vezes, sempre encontramos que o problema está no outro. Atendimento fraterno. Alguém chega e diz: olha, eu estou aqui porque eu tenho muita dificuldade comigo. Em casa, o problema sou eu mesmo. Eu vim aqui buscar ajuda? Normalmente é todo mundo, e por isso que eu acabo explodindo, porque todo mundo me traz problemas. Aí, como a questão do orgulho, rapidamente nós vamos dizer: mas os filhos de Anacleto estão errados, eles rasgaram a calça. Exatamente. Mas qual é o papel de Anacleto enquanto pai? Se Deus confiou a ele esses espíritos, ele estava diante de uma situação que o papel dele, pai, era qual? De educar os filhos num comportamento equivocado. Mas ele se sentiu ofendido, porque o que diz lá, o orgulho não aceita que a gente se sinta rebaixado. E também era exatamente a calça que ele queria ir trabalhar. E o orgulho é assim: se eu quero aquilo naquele dia, naquela hora, se não for daquele jeito, estragou o meu dia. Então é isso que o espírito protetor começa dizendo: que o orgulho, quando contrariado, nos leva à crise da cólera. Porque a cólera é mais ou menos: não mexe comigo. Sabe a frase? Gente, eu sou muito tranquila, mas não mexe comigo. Essa frase se encaixa muito bem naquele ditado popular: eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. Gente, a pessoa está doidinha para brigar. Doida para brigar. Olha, eu dou um boizinho só para não entrar numa briga, gente. Mas depois que eu estiver nela, eu dou uma boiada para não sair dela. Eu só quero a desculpa para dizer: não fui eu que comecei. Mas eu estava em busca de alguém que começasse. E às vezes não fui eu que comecei. Como é teu nome, por favor? Isso. Thalita? Não fui eu que comecei, mas eu estou assim na Thalita, provocando, cutucando. Aí a Thalita explode, eu entro na briga e todo mundo fala: nossa, mas a Thalita, hein? Mas porque era só um boi para não entrar. Então, nesse sentido, nós precisamos tomar cuidado, porque o orgulho, ele está sempre em alerta. Mas o Espírito vai continuar explicando essa situação. Ele vai dizer que nesses momentos de cólera, o colérico pode ser comparado a estar sofrendo um período de demência passageira. Gente, perde a razão, para de raciocinar. Então, ele diz que pode ser comparado com alguém que não tem o controle do seu pensamento cognitivo, das suas ações. E ele diz que esse momento passageiro de demência acontece por quê? Porque foi cutucado o orgulho ferido. Então, é mais ou menos a gente pensar numa ferida mesmo. Quem tem
às vezes algum problema no pé, e alguém pisa ali. A dor que a pessoa sente é tão grande. Então, ele está dizendo que é mais ou menos a situação de que o orgulho cutucou nele, e bem no lugar onde ainda existe uma ferida difícil para mim de cicatrizar, pronto, explode. E ele vai continuar dizendo, o espírito protetor, que nesse orgulho ferido, quando explode e entra nesse estado de demência passageira, não aceita conselho, não aceita orientação. Por quê? Porque foi contrariado. E enquanto está nessa condição dessa contrariação, não aceita, não ouve. E aí ele vai entrar num ponto importante para quando nós formos finalizar a história de Anacleto, porque ela não acabou ainda. Como é até 11 horas, eu estou tranquila. Ele vai dizer, o espírito, que se o colérico pudesse se olhar a sangue frio, sabe, eu tendo um ataque aqui, e eu conseguisse sair de mim durante o ataque, e me olhasse, ele diz, muito se envergonharia, e perceberia a posição ridícula que se coloca. Gente, ele não podia assinar esse texto, porque a gente, quando chegasse no mundo espiritual, ia perseguir, assim, ia ter muito obsessor. Porque ele vai dizer, perceberia a posição ridícula que se coloca, e teria piedade de si mesmo. E ele continua. A cólera não resolve nada. Imagina, gente, super orgulhoso. Lógico que resolve. A Thalita só me atendeu porque eu dei um escândalo. Enquanto eu estava sendo educada com ela, ela não me atendia. Mas quando eu mostrei para a Thalita quem eu era, alterei a voz, meu problema foi resolvido. Um problema transitório da Terra. Por isso a matéria predomina sobre o espírito. Na terceira ordem. A Thalita me resolveu uma questão material. Mas eu, enquanto espírito, reforcei em mim uma questão grave que eu ainda não sei lidar. Então, eu ainda preciso de muitas encarnações para aprender a lidar com o orgulho. Porque o que nos machuca ainda é ser prejudicado na questão da vida material. E Jesus, quando ele anuncia que dá a paz, em termos de vida material, era todo o prejuízo que a gente podia imaginar. Então, ele vai dizer que se nós entendêssemos que esse ataque de cólera não resolve nada, iríamos ponderar antes de tomar estas atitudes. E ele ainda vai colocar, e principalmente, observaríamos como nós ferimos aqueles que estão próximos. E, às vezes, ferimos de tal modo que pode trazer em nós uma dor de consciência durante toda uma encarnação. Anacleto, em nenhum momento, considerou a pneumonia da filha. Ele não considerou que ele precisando, isso estou falando, não está no texto não, é só uma reflexão para nós. Ele não considerou que como ele precisava ir trabalhar na profissão, fora de casa, provavelmente a esposa passou a noite toda cuidando da filha e não mexeu com ele. Ele ia entrar às 9h, acordou às 8h. Ele não tinha o leite porque ela não foi buscar, mas ele também não levantou mais cedo para ir buscar. Os filhos estavam aprontando em algazarra, mas ela estava com outra ocupação. Em nenhum momento ele considerou a situação da enfermidade da filha. E trago para o nosso dia a dia. Muitas vezes, quando o parceiro, ou o companheiro ou a companheira chega do trabalho, muitas vezes nós não consideramos o dia que ele teve. Quando ele chega, ele tem que chegar bem, sorridente, pronto para um diálogo, porque eu passei
O dia tem uma coisa que eu preciso muito contar para ele, e se ele disser assim, me dê 5 minutos para... Oh, gente, é experiência própria, tá? Que ele já me pediu... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Me dê 5 minutos para organizar minha cabeça, e a gente já conversa. Aí a pessoa vem e diz... O que a gente diz? Agora também não vou falar mais. Não é na hora que você quer. A coisa é assim... A hora que, olha, não é na hora que você quer, é na hora que eu quero. A pessoa pediu 5 minutos para se organizar. Há pessoas que, para a mente organizar, ela precisa falar, ela precisa ouvir uma música, mas tem pessoa que precisa de um banho, ela precisa de silêncio. Porque se eu for contar para a Thalita, na hora que ela me pediu 5 minutos, talvez ela diga para mim, você está me contando isso? E está achando que isso é grave? Mas se eu der 5 minutos para a Thalita, ela vai sentar calma, vai me ouvir e vai dizer, no que eu posso te ajudar? Anacleto não considerou nada disto. Ele não imaginou como ele deixou a casa. Ele não precisava emprestar o dinheiro para o sogro. Mas podia ter sido educada. No momento eu não tenho como lhe ajudar. Entra, toma um café, senta ali com a tua filha. O que eu puder, eu vou tentar. Eu não tenho 500, mas tenho 100. Gente, quem precisa de 500 reais? Se eu tenho 100 para emprestar, ele já não precisa mais de 500, ele precisa de 400, já melhorou. E o Espírito vai terminar, protetor, esse texto, nos trazendo uma colocação importante, que nas primeiras vezes que eu li, há um tempo atrás, eu tinha uma dificuldade para entender, porque ele diz assim, a cólera não diminui as qualidades morais que o Espírito já possui. A cólera não diminui Anacleto ser trabalhador, ser um bom pai, mas ter esses repentes, ser um bom marido, isso não diminui. Mas prejudica para que ele faça o bem. E muitas vezes o leva a fazer muito mal. Então, o Espírito Protetor está dizendo que nessa crise de demência passageira, ela não apaga o que nós já adquirimos em termos de conhecimento. Não apaga. E de vivência e de crescimento moral. Mas impede de fazer o bem. Anacleto perdeu a grande oportunidade de auxiliar a esposa. Chamar os filhos para um momento de educá-los, ser gentil com o sogro, e ali mostrar para a esposa que ele era compreensivo diante da situação difícil que eles estavam vivendo. E aí o que ele ainda vai colocar? E ainda nos leva a fazer muito mal. Anacleto não estragou só o dia dele, e ensinou tanto para a Sônia, a filha pequena, quanto para os outros filhos, como se comportar quando for contrariado. Ele deu a melhor aula, porque criança aprende pelo exemplo. Não adianta ele chegar agora à noite e fazer um discurso, sentar com os filhos. Ele só vai conseguir mudar aquilo que ele fez numa nova oportunidade de se comportar diferente. Mas voltemos a Anacleto. Ele teve uma crise de demência passageira, chegou no ônibus, sentou, aí passa. Quando passa, o que o Espírito Protetor diz? Que a sangue frio, o que acontece? Passamos a ter... Ele diz exatamente isso, por isso que os textos precisam casar. Anacleto vai dizer que, envergonhado, ele se lembra antes de ter levantado da cama. E quando ele se lembra, ele diz, eu que me senti tão seguro, dizendo que estava envolvido no equilíbrio do Senhor, não suportei uma calça rasgada. Eu que dizia que estaria em harmonia com a humanidade, não recebi sem guerra uma refeição incompleta. Eu que disse
que praticaria o perdão entre os meus irmãos, mesmo que os homens me ofendessem, porque ele se sentiu ofendido pelo sogro. Não soube tratar um parente. E eu que disse que estaria nos alicerces do entendimento e da retidão, diante de uma condução que não parou, me entreguei às palavras de significados inferiores. E ele disse: compreendo que para seguir Jesus é preciso primeiro que entre em mim os seus ensinamentos. O que Jesus disse no versículo 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E o Pai o amará, e eu o amarei e me manifestarei nele. Então, se Anacleto, que já tem os mandamentos, os guardasse, diante de todas as situações difíceis que ele viveu em casa, que ele não viveu poucas, embora para Emmanuel isso é o peso inútil da aflição, ele teria permitido que Jesus se manifestasse nele. Porque de nosso nós ainda não temos muitas coisas. Por isso que nós precisamos do caminho, da verdade e da vida. Ele teve naquele momento todas as situações do dia para manifestar o que ele dialogou com Jesus. Por isso, gente, quando a gente diz para Jesus, né, Senhor, eu gostaria muito de estar na sua seara, te servindo, trabalhando pelo Evangelho. Chega na casa espírita, Isaura fala: nossa, Thalita, pensei em você esses dias e fiquei querendo muito que você viesse, porque, Thalita, estava avaliando, pensando, você combina tanto com cuidar da biblioteca. Aí a Thalita diz: eu? Não, de domingo? Não é todo domingo que eu consigo vir. Não, compromisso não. Só que na oração a Thalita pediu a Jesus que colocasse ela a serviço na seara. Então, a prece dele o tempo todo foi isso. Que ele pudesse conviver com as pessoas, que ele levasse a paz, que ele sabia que Jesus estava sustentando a todos, que Jesus lhe desse a paz para aquele dia. E aí o dia começou. E o último versículo é para nós importantíssimo. Não dá para seguir Jesus quando a gente tem os seus mandamentos e guarda. Não dá para seguir Jesus assim. Porque, ao contrário, a fala dele foi: mas eu quero é que o mundo veja que eu amo o Pai. E que o que faço, faço como o Pai me mandou fazer. Então, gente, pensa nos discípulos. Não deu mais para ficar escondido quando eles abraçaram o Evangelho e deixaram que penetrasse. Então, quando nós, de fato, começarmos a guardar em gotas muito pequenas o Evangelho em nós, cada gota que cair, Jesus diz: vai, porque eu quero que o mundo veja essa gota que já caiu em você. E quando ele diz levantar e vamos daqui, sempre que fizermos uma prece, nos sentamos na posição dos discípulos, sentados diante do Cristo. E quando terminarmos a prece, guardemos essa frase dele em nós. Agora, eu vou mudar de nome porque ela não vai mais aguentar. Agora, Anésio, levanta e vai desse quarto que você orou, porque o mundo precisa ver o que você já carrega consigo. Na tarefa da paz, que vem os outros capítulos de Emmanuel, e resumidamente, o capítulo 46, o título é Na Tarefa da Paz, Emmanuel vai dizer que cada um de nós é pequeno parafuso numa engrenagem delicada. Um relógio, gente, se um parafusinho, por mais insignificante que ele seja aos nossos olhos, não funcionar ou cair, o relógio, ou ele vai atrasando, ou ele vai adiantando, ele vai funcionando com dificuldade, ou dependendo da peça, ele para de funcionar. Dentro da nossa família, que é uma engrenagem, que é um aparelho delicado, cada um de nós
é um parafuso. E o nosso comportamento afetará de maneira direta o funcionamento desse aparelho. E o que Jesus espera de nós e é o que ele vai pôr no capítulo 45, não nos digamos inabilitados a servir o Evangelho, mas que possamos servir ao Evangelho com o que nós já temos, porque o pouco com Deus é muito. Jesus vai dizer aos discípulos, quando a multidão está com fome: quantos pães tendes? Quando chegaram, que eu nunca sei a ordem, gente. Quando chegaram com 2 pães e 5 peixes, é assim mesmo. Se não for, vocês me perdoem, pessoal da internet também. Mas tinha pão e peixe. O que eu sei que era muito pouco para alimentar uma multidão que registra no Evangelho de 5.000. Jesus não olhou e falou: credo, só isso? Ele pediu para dar, pediu para a multidão se assentar e começou o trabalho. Se na família do Domingos, o que ele tem para oferecer de paz são 2 pães, Jesus está dizendo para ele: me dê, que eu multiplico, mas o pão tem que partir de você. E lembremos, o que nos faz explodir não é a falta da paz, porque a paz não vai ocupar o mesmo espaço que o orgulho. É o excesso de orgulho que nós temos. E não aceitamos ser contrariados. E quando eu não aceito ser contrariada, naquele ambiente não é possível ter paz. Por isso, Jesus nos convida para que todos nós estejamos na tarefa da paz. E quanto mais o orgulho é grande em mim, mais eu penso: isso não tem nada a ver. Porque o orgulho está dizendo: não ceda. Quanto mais nos colocamos para o Cristo, mais o orgulho vai perdendo espaço. Então o convite é para todos nós: vamos nos levantar hoje daqui e levar a paz que nos é possível por todos os lugares em que possamos estar, para que Jesus se manifeste através de nós. Muito obrigada pela atenção, que Jesus nos envolva no seu amor e na sua paz. E se tem um espírito que torce para a gente dar certo, esse espírito nós o chamamos de Jesus, o Cristo. Muito obrigada.